Ô, pessoal, olá, aula de ciências, agora a professora Cida Fernandes. Hoje nós vamos estudar a separação de misturas. Nós fazemos a separação de misturas com o objetivo de separar substâncias simples ou substâncias que tenham menos componentes. É por isso que nós fazemos a separação de misturas, tá? Nós temos aí um exemplo muito simples de separação de mistura, que é a catação, né, que nós utilizamos para separar vários materiais, ok? E a catação é mais simples. Para fazer os sistemas de separação, de mistura, nós temos que observar os componentes deles, como é a natureza desses componentes, como eles interagem entre eles. Então, nós temos que observar esse tipo de coisa para poder fazer um bom estudo, uma boa separação. A princípio, nós vamos fazer os métodos de separação em cima de misturas heterogêneas e a seguir nós vamos fazer os métodos de mistura em cima de mistura homogênea. Vamos começar primeiro pelas misturas heterogêneas. Uma das mais simples das separações são essa, né? Essa aqui da catação, onde nós vamos separar catando com as mãos mesmo, tá? Nós separamos esse tipo de separação, catação, nós separamos com as próprias mãos, né? Já tem máquinas agora para poder separar também moedas, né? Alguns equipamentos industriais já tem máquinas para isso. Mas a princípio o mais simples é com as mãos mesmo. Por exemplo, ali nós temos aqui catar feijão, né? Quando nós temos algum tipo de material no meio do feijão, temos que separar, né? O feijão, catar algum tipo de material, outro, pode ser milho, né? Temos que separar direitinho para que possamos obter um melhor resultado. Agora, outro exemplo também de catação é que, olha, os lixos, né? Por exemplo, se tiver recolher algum tipo de utensílio que sirva para ser reciclado, teremos que enfiar a mão lá, olha só, e tirar mesmo aquilo que é necessário, que vai ser de bom, que vai dar para utilizar, vai ser reciclado, né? Então, nós podemos utilizar isso numa separação de misturas heterogêneas de catação. Mas em misturas heterogêneas temos também a peneiração, né? Peneiração, pessoal, ultimamente o pessoal está chamando esse tipo de separação de tamização. Então nós vamos falar cientificamente separação de sólidos com diversos materiais. E, por exemplo, nós podemos usar aparelhos ou instrumentos. Por exemplo, algumas empresas já fazem a separação de moedas, né, no banco, os tamanhos das moedas, né? Já se utiliza máquinas para poder fazer a separação dessas moedas, sabia? E o mais simples para nós é a separação através da peneiração, que é tamização ou peneiração. Peneiração, por exemplo, o pedreiro, quando quer obter a areia mais fina, aí lá o dono da empreiteira lá comprou areia, e essa areia ela tá misturada, grossa e fina junto. O que vai acontecer? O pedreiro vai utilizar a peneira, né, para peneirar, e aí a areia mais fina vai ser peneirada, e a outra que tem são sólidos maiores, né, partículas maiores, eles vão ficar em cima da peneira, ok? Bom, temos também mais uma separação, tipo de separação heterogênea, a separação magnética. Essa separação magnética nós utilizamos através de um ímã, né? Esse ímã vai agir em cima de metais, né? Metais megamagnéticos, né? Em cima de alguns tipos de metais que são atraídos pelo ímã, né? Limalhas de ferro, por exemplo. Se eu misturar limalha de ferro com sal e areia, é lógico que aí nós teremos que usar uma ímã pequena para poder atrair as limalhas de ferro do meio do sal e da areia. Isso é muito utilizado onde? Em reciclagem de lixo,
urbano, né? Em várias atividades industriais. No ferro velho, né? Para separação de sucatas. Nós vamos utilizar a separação magnética. Aqui eu coloquei aqui outro exemplo, né? De uma máquina aqui, separando as sucatas através de eletroímãs, tá vendo? Então, utilizou eletroímãs para poder separar o que é de metais magnéticos, para separar do meio das madeiras, lá dos lixão, né? Isso é uma das separações também que envolve misturas heterogêneas. Temos aqui agora uma outra que é um pouco bem mais utilizada na nossa vida, né? Uma outra situação é a parte da filtração, tá bem? A filtração também envolve, muitas vezes, lógico, materiais, substâncias heterogêneas. Nós podemos usar esse processo de filtração para que aquele sólido que não foi dissolvido de alguma forma, ele não passe através de uma substância que nós queremos que seja mais limpa, né? Por exemplo, nós não temos o filtro de água nas nossas casas. Então, temos o filtro de água nas nossas casas. E a gente usa aquela vela de porcelana, porque a vela de porcelana, ela retém, ela absorve partículas sólidas de sujeira e para que saia a água mais limpa, para que a gente possa tomar, né? Uma água mais limpa através desse tipo de filtração, né? Então, nós podemos utilizar a água, o filtro caseiro para poder, com a vela de porcelana para poder reter as sujeiras dela. Nós podemos utilizar a separação do café, do pó de café, né? E podemos fazer também uma separação de um outro material, se nós queremos, olha só. Podemos ferver a água, colocamos pó de café aí nesse filtro de papel e despejamos a água fervendo aí em cima, certo? O que vai acontecer? Por causa do aquecimento da água a temperatura alta, nós teremos que os ingredientes do café vai ser dissolvido e vai ser filtrado, vai passar para o lado de baixo o líquido, né, com a cor do café, e aquela borra do café vai ficar em cima, né? Não vai passar pelo filtro, certo? Só a água com as substâncias que vai passar. E também aqui, por exemplo, nós temos aqui um exemplo, água com areia, né? Deixamos a água a areia ficou embaixo e aí a água subiu e nós vamos filtrar aquela água que estava suja pelo filtro de papel, olha ali. E aí saiu só água pura, água limpa, sem estar com vestígios de areia. Então, esse aqui é um outro processo de filtração dentro da nossa mistura heterogênea, de separação de misturas heterogêneas. Temos também agora uma outra, é muito longa essa parte, né, da separação de misturas heterogêneas. Nós temos o processo de decantação. Como eu já disse anteriormente, teve que decantar a areia ali para poder a água ficar em cima, né? Agora é só esse exemplo aqui da decantação. Se nós misturarmos areia, sal e água, olha isso. São duas fases que vai ficar a areia e vai ficar a água com sal. Olha só, não dissolveu aqui? O sal dissolveu, não foi? Dissolveu. Deixamos a água lá ficar quietinha lá embaixo, ó. A água parou, o que aconteceu? Subiu a água com o sal para cima e a areia ficou lá no fundo. Houve decantação da areia, certo? Então, e aí a água com sal subiu. Então, nós chamamos esse processo de decantação, tá? Depois a gente pode retirar a água com sal com outro recipiente. Temos aqui agora um outro processo, né? Processo de dissolução fracionada. Esse processo é uma separação também de misturas heterogêneas.
vamos supor que tem uma mistura de sal mais areia, certo? Sal mais areia. O que nós queremos? Separar o sal e a areia. Mas para separar, nós vamos utilizar o solvente. Que solvente nós utilizamos? Água. Tá bom? Isso nós chamamos de solução fracionada. Né? Misturou-se água do sal com areia. Aconteceu quase semelhante ao outro processo lá, anterior, da decantação. Decantou-se e o sal e a areia subiram, enquanto que o sal e a água subiu, enquanto que a areia ficou ao fundo. Nós chamamos isso de dissolução fracionada, certo? Olha aqui. Areia, sal, colocou-se água, dissolveu o sal. A água e o sal subiu, aí a areia afundou, certo? Teve uma dissolução fracionada. Então, mas para isso precisou de ter a decantação, ok? Agora nós temos um outro processo de separação chamado separação de líquidos immiscíveis. Immiscíveis. O que acontece? O immiscíveis quer dizer não mistura, né? O óleo, por exemplo, o óleo de cozinha mais água não se mistura. Fica em duas fases, certo? Duas fases, água e óleo. Então, para a gente separar eles, o que vai acontecer? Teremos que usar o líquido mais denso, vai ficar no interior, certo? E o menos denso vai subir. Então, o que vai acontecer? Ó, o que é mais denso aqui? Mais pesado? Isso nós vamos usar o funil de bromo, tá? O que é mais pesado? A água é mais densa. Então, a água ficou lá mais no centro lá, mais pro fundo desse funil, certo? Esse funil de laboratório. É um funil de decantação. E o óleo ficou em cima. O que vai acontecer? Essa torneirinha aí vai ser aberta e vai gotejar somente a água, certo? Quando chegar numa certa altura, que já chegar no óleo, para-se essa torneirinha de ficar pingando, gotejando. Isso nós chamamos de separação de líquidos immiscíveis. Ok? Obrigada.